Tá gravando sim, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Hoje vamos iniciar uma playlist nova, vamos falar a respeito de ondulatória. Isso mesmo. Bom, para começar, vamos entender o que é essa matéria que nós vamos estudar. Bom, ondulatória é o estudo das ondas, mas nós não podemos nos prender, porque sempre que a gente ouve essa questão de ondas, epa, praia, surfar, né? A gente lembra só das ondas da praia. Mas não é bem verdade. As ondas, elas estão presentes em todos os nossos momentos do dia a dia. É sim. Quando você está dormindo, você tem ondas que passam por você. Se você está no seu dia a dia lá, tomando aquele sol bacana, tem ondas passando por você. Então, ondas não são unicamente as ondas da praia. Não. Onda, na verdade, é uma perturbação, a propagação, né, de uma perturbação, ou seja, uma energia que é formada por uma determinada fonte e ela se propaga por um meio, né? E a onda, uma coisa super interessante dela é que ela não transporta, ela transporta apenas energia e não transporta matéria. Bom, vamos desmiuçar isso. Eu disse que onda não é só onda da praia. Não, nós temos ondas luminosas, a luz do sol, ela se propaga através de ondas luminosas, né? Nós temos, não tem a maquininha de raio-x que você, quando quebra um braço, faz uma torção, vai lá fazer um exame? Então, o raio-x é um tipo de onda, né? O micro-ondas, opa, também é um tipo de onda. O som, a propagação do som, ele se propaga através de ondas. E eu disse para vocês que as ondas não carregam matéria, né? As ondas transportam apenas energia. Mas vocês podem pensar, professor, mas outro dia eu estava lá na praia, ou eu vi a praia pela televisão, né? Porque nem todo mundo mora próximo, muito menos eu. E eu vi que os surfistas pegando onda e eles sendo carregados pela onda. Muito bem. De certa forma, essa colocação está certa e está errada ao mesmo tempo, né? Ela está certa porque realmente o surfista está sendo carregado pela onda. Mas se a gente olhar com mais cuidado para essa questão, nós vamos ver o quê? Que o surfista ele foi lá, ele chegou na praia, entrou dentro da água, aí ele começou a remar na prancha dele. Aí ele foi até uma certa distância da orla da praia, né? Foi até uma certa distância da onde está a areia da praia. Maravilha! Quando ele estava nessa distância, antes dele escolher a onda que ele ia surfar, a gente consegue observar o quê? Que as ondas vêm e passam por ele. A gente só vê o surfista subindo e descendo, mas as ondas não estavam carregando o surfista. De fato, né? Quando ele escolhe uma onda, ele começa a remar a favor da onda e existem outros fatores que vão auxiliar com que a onda carregue ele, né? Que aí nós vamos ter o quê? A profundidade vai se diminuir, vai fazer com que as ondas quebrem, isso vai fazer transportar a matéria. Existe a correnteza, o vento, diversos outros fatores que vão fazer com que o surfista consiga acompanhar o desenrolar daquela onda, né? Mas essa parte não interessa para a gente. O que interessa é que ela não transporta matéria. Então vamos voltar atrás e vamos ver ele lá atrás. E se a gente observar também as embarcações menores, que dá para notar isso, a gente vai ver ela simplesmente subindo e descendo, subindo e descendo. Ah, professor, mas ele quando entrou na praia, ele estava lá no posto 8, mas foi parar lá no posto 9 20 minutos depois.
Sim, pode acontecer, mas não porque a onda o carregou, e sim porque a correnteza o carregou, tá? Então, o que a gente precisa entender de ponto é que a onda é a propagação de uma perturbação, energia, né? Fornecida por uma fonte a determinado meio. A onda transporta energia, mas não transporta matéria. Nós podemos ver nessa figura aqui, definitivamente o que é uma onda, né? Nós temos um menino, ele com graveto, ele bate assim na água. Esse bater na água vai gerar uma energia que vai fazer com que as ondas se propaguem de uma forma que a gente vai ver mais para frente, que é bidimensional, ou seja, ela vai se propagar formando esses círculos que estão aí. E se vocês observarem, se tiver uma folhinha do lado, nós vamos ver a folhinha subindo e descendo as ondas sem se mover. Então, de fato, definitivo, as ondas transportam energia, mas não transportam matéria. Vamos falar agora das classificações das ondas quanto à sua natureza. Bom, elas se dividem em duas. Nós temos a natureza mecânica e a natureza eletromagnética. Qual a diferença, gente? As ondas mecânicas, ela depende de um meio material para se propagar, ou seja, elas se propagam única e exclusivamente no meio material, tá? Por exemplo, o som. O som depende de um meio material para poder se propagar. Mas quais são esses meios materiais? Meio material é tudo que é sólido, líquido ou gasoso, né? Então, o som, eu estou falando aqui, aí as minhas cordas vocais vibram e emitem ondas sonoras que vão se propagando pelo ar, até chegar no tímpano de vocês, que vai transformar essa vibração e vai levar até o cérebro de vocês. Então, vamos supor que eu tivesse feito um vácuo, né? Eu falo isso em sala. Eu tivesse feito um vácuo, né? Entre eu e meus alunos. Então, eu tirei todo o ar que tem entre a gente. Eu podia gritar o quanto eu quisesse, que os meus alunos não conseguiriam me ouvir. Porque o som é uma onda mecânica e depende do meio material para se propagar. E que meio material é esse? Esse meio material é justamente o ar. Sem o ar, não há a propagação de som, né? Ah, professor, mas lá no espaço eu vi um filme bacana, né? Que lá aquelas explosões, aquelas guerras no espaço, que tem vácuo, etc e tal. Se lá tem vácuo, como é que eu estou escutando tudo isso? É uma coisa que a gente tem que tomar cuidado. A gente não pode confundir ficção com a vida real. No espaço é vácuo, né? Não existe ar no espaço. Então, as ondas sonoras, que são ondas de natureza mecânica, elas não vão se propagar lá no espaço. Como que a gente vê isso? O Sol, o nosso Sol lá, lindo, bonito lá, ele faz diversas explosões, que a gente chama de erupções solares, né? E essas explosões fazem um barulho tremendo, né? Mas como que esse barulho não chega até nós? Não chega porque entre o Sol e a nossa atmosfera não possui um meio de propagação para esse som. Por isso que a gente não escuta, né? Aí a gente entra em outra vertente, que é a eletromagnética. O que é uma onda eletromagnética? É uma junção de dois campinhos, os campos elétricos e os campos magnéticos.
E essa onda, ela não depende do meio para se propagar. Ela é completamente contrária da mecânica. A mecânica precisa do meio material para se propagar. Já a eletromagnética, ela não precisa. Então, ela se propaga no vácuo. Igual, por exemplo, eu coloquei o Sol. O Sol emite algumas ondas, que são as ondas luminosas, né? Então, eu estou lá na praia, bonitão, deitado lá, tomando aquele sol. O Sol faz as suas explosões, emite raios solares que vêm se propagando pela atmosfera, né, até chegar até mim e eu sinto aquele calor do Sol. Ou seja, as ondas eletromagnéticas se propagam no vácuo. Aí eu vi algumas pegadinhas de vez em quando, que é tipo assim: verdadeiro ou falso? Ondas eletromagnéticas se propagam exclusivamente no vácuo. Não, as ondas eletromagnéticas, elas não se propagam exclusivamente no vácuo. As ondas solares, as ondas luminosas, por exemplo, elas se propagam tanto no vácuo quanto em meios materiais, porque senão aconteceria igual ao som das explosões solares, das erupções solares. Não chegaria até a gente se ela não se propagasse no vácuo e também no ar, que é um meio material, né? Então, as ondas eletromagnéticas elas se propagam sempre no vácuo e, em alguns casos, em meios materiais. Já as ondas mecânicas, única e exclusivamente nos meios materiais. Agora, só um exemplozinho para ver se a gente entendeu bem quanto à natureza da onda. Qual das ondas abaixo não são ondas eletromagnéticas? Muito bem. Letra A, ondas luminosas. Ondas luminosas são ondas eletromagnéticas, né? Porque elas são a junção de dois campos, campo elétrico e campo magnético. E elas se propagam no vácuo. Então, ondas luminosas são magnéticas. Ondas de rádio. Ondas de rádio também são ondas eletromagnéticas, porque depende do campo elétrico e do campo magnético, e elas também se propagam no vácuo. Raio-X. Raio-X, a mesma coisa, também é uma onda eletromagnética. Ultrassom. Ultrassom, gente, na verdade, é um som de altíssima frequência. E o som, a gente já sabe que não se propaga no vácuo. Se o som não se propaga no vácuo, o ultrassom, que é apenas um som com uma frequência muito maior, ele também não vai se propagar no vácuo. Ou seja, ele não é uma onda eletromagnética. Ele é uma onda mecânica. Micro-ondas. Micro-ondas é uma onda eletromagnética. Depende dos dois campos, magnético e elétrico. Bem, gente, por enquanto é só. Se esses conteúdos estão ajudando vocês, deixa o gostei que ajuda o canal. Se inscreve nele, ativa as notificações e espalha esse conteúdo por aí. Até a próxima. Fui!